Estamos aplicando os ensinamentos de Jesus em nosso dia a dia ou somente em alguns momentos? Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre isso. Continuamos estudando o Evangelho por Emmanuel, estamos ainda no evangelista Mateus, no Sermão do Monte. Estamos em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Nosso estudo de hoje, o nosso texto se chama Culto Espírita. Só para lembrar novamente que todo esse estudo que nós estamos fazendo, cada texto foi feito por Emmanuel. Então, nós estamos estudando os comentários de Emmanuel a todos os comentários sobre o Evangelho que existem na obra de Chico Xavier. E esse comentário de hoje, Culto Espírita, esse texto, aliás, está no Livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 1. Ou seja, vocês podem pegar neste livro, no Livro da Esperança ou na própria internet, o que for mais fácil para vocês. Vamos lá. Culto Espírita. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um a fim de patentear-se. Então, o culto espírita, expressando a veneração aos princípios evangélicos. Nós precisamos lembrar que o espiritismo, ele se baseia nos ensinamentos de Jesus. O espiritismo, ele vem para explicar melhor os ensinamentos de Jesus. Então, por isso que ele fala veneração aos princípios evangélicos, que ele mesmo restaura. O que é isso? É o evangelho redivivo, aquele evangelho restaurado. Restaurado de quando? Da época de Jesus, o que realmente Jesus quis dizer quando ele esteve entre nós. Porque sabemos que existem um monte de interpretações sobre tudo que foi escrito sobre Jesus, sobre as parábolas por ele mencionadas. E qual que é a missão do Espiritismo? Uma das missões, que nós possamos interpretar aquilo que Jesus nos ensinou realmente com fidelidade, sem que nós possamos deturpar o sentido desses ensinamentos. Isso é a beleza do Espiritismo. E isso, se a gente conseguir ter esse alcance, nós vamos nos descobrir também. Isso é o mais importante. Ninguém precisa inquirir o modo de inobitá-lo, de enobrecer com mais grandeza, porque reverenciá-lo quem? O Evangelho. É conferir-lhe força e substância na própria vida. Então, reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. O que é isso? É coerência entre a ação e o seu pensamento do dia a dia. Por isso, a pergunta inicial: estamos aplicando os ensinamentos de Jesus em nosso dia a dia? Temos essa coerência no nosso dia a dia daquilo que nós estudamos, daquilo que nós pensamos com aquilo que nós praticamos? Será que nós vivenciamos os princípios da doutrina espírita? Nossa, mas como que eu vou vivenciar? Agindo diferente no nosso dia a dia. E Emmanuel vai nos trazer os exemplos. Emmanuel é fantástico por causa disso. Ele explica mesmo. Ele nos explica. Olha só os exemplos de vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. E ele começa nada mais, nada menos pela mãe. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. A mãe, executando seus encargos, todos aqueles sacrifícios, porque nós sabemos, nós que somos mães, nós sabemos que é algo, é uma doação, é um amor que a gente doa, é um amor-doação, a gente não exige nada em troca. E nós, fazendo o nosso papel de acordo com os princípios da doutrina, do Evangelho no nosso dia a dia, nós estamos preparando a nossa família, não somente os nossos filhos, mas a nossa família, aquelas pessoas que estão ao nosso lado da nossa família, para um mundo melhor, porque eles se tornando pessoas melhores, automaticamente o mundo fica melhor. Porque não adianta a gente só reclamar, fulano faz isso. Não. Comecemos dentro da nossa casa, façamos nossos papéis, apliquemos no nosso dia a dia. Dirigente, honrarás os dirigidos. Mais uma forma de dignificar os ensinamentos. Se você está na posição de dirigente, como você está agindo com seus dirigidos? Você está honrando eles ou submetendo-os a situações
que talvez não sejam tão boas assim. Pense como que nós fazemos com aquelas pessoas que talvez nós tenhamos algum tipo de ascendência sobre elas. Legislador, não farás da autoridade de instrumento de opressão. Mais uma forma, mais um exemplo para cada um na sua função colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com devido discernimento. Estamos na posição de administrador. O que nós fazemos com aquele dinheiro que nós administramos? Usamos ele a favor e no bem de todos ou a favor e no bem de nós próprios? Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrece. Então, se você pensa de determinado modo, não torça, não distorça essa sua forma de pensar nas suas ações. Por isso que o que a gente pensa é o que a gente age. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Olha a responsabilidade. Médico, viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. A gente não pode usar as dores do nosso semelhante como uma oportunidade de obter mais dinheiro, e não só na medicina, em qualquer lugar. Magistrado, sustentarás a justiça, tentarás ouvir de forma imparcial e efetivamente aquilo que lhe é apresentado. Advogado, preservarás o direito, respeitará o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Cuidado com o que é escrito. Seja prudente, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade e sempre a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade, sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. A todos aqueles que são chefe, como vocês tratam aquelas pessoas que trabalham com vocês. Isso é um bom exercício para a gente começar a praticar o evangelho no nosso dia a dia. Porque ser chefe não é ser melhor do que ninguém. Ser chefe é simplesmente você estar naquele momento numa posição que você precisa dar o exemplo. Que exemplo você está dando? Operário, não furtarás o tempo, envelhecendo a tarefa. Assim como aquele que não é chefe e que é operário, o que você está fazendo? Você cumpre seu papel corretamente? Lavrador, protegerás a terra. Faça então, cultive a terra de uma forma digna, que você não vá comprometer a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto do lucro. Exator, é o antigo cobrador de impostos. Aplicarás os regulamentos com equidade. E termina com médium. Serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. A mediunidade é um talento que lhe é concedido pelo plano espiritual, para que você use ela com correção, de uma forma leal e sincera aos compromissos que você assumiu. Aí vem a pergunta, será que a gente já aprendeu a servir com Cristo com simplicidade? Porque Cristo foi tão simples. Ele nos mostrou que a gente pode simplificar tanto a nossa vida e nós que complicamos a nossa vida. Nós já conseguimos trabalhar dessa forma? Emmanuel nos trouxe aqui diversos exemplos. Nós nos encaixamos em algum desses? Se nós nos encaixamos, vamos pensar como está sendo a nossa ação no dia a dia. O culto espírita possui um tempo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhes posam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus. O culto espírita está dentro de nós. É aquele templo vivo, é aquilo que a gente estuda e que a gente vivencia no nosso dia a dia. A gente não precisa ter um local de construção, até um local de pedra. Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho. A cada um por suas obras.
qual obra nós estamos fazendo. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Como está esse culto espírita, esse templo vivo de cada consciência e do nosso coração no nosso dia a dia? Estamos aprendendo a servir com Cristo? Essa é a proposta, é a pergunta que eu deixo para vocês pensarem. O que estamos fazendo no nosso dia a dia? E se você já consegue aplicar os ensinamentos de Jesus no seu dia a dia e quer compartilhar conosco, escreva nas nossas redes sociais. Se você ainda não consegue, vamos todos então tentar construir juntos esse caminho. E não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais também. Aguardo vocês no próximo estudo. Até lá!